Vamos ler a palavra, Apocalipse capítulo 2, em reverência à palavra. Quem pode, se coloque de pé mais uma vez, com a permissão do anjo dessa igreja. Apocalipse capítulo 2, vamos ler só um versículo para ganharmos tempo. Apocalipse capítulo 2, o versículo 5, eu vou ler uma vez, e gostaria que toda a igreja aqui presente repetisse. Já está aí na tela, e os irmãos também com as Bíblias. Que diz assim a poderosa palavra do Senhor: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratique as primeiras obras. Quando não, brevemente virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Lê como está aí na tua Bíblia ou aí na tela. 1, 2. Queridos, podemos tomar assento adorando a Jesus. Eu fico maravilhado com Jesus, porque Ele sabe perfeitamente como falar comigo, como falar contigo, de uma forma assim, toda especial, né? E quando Ele quer falar conosco, irmãos, Ele prepara o caminho, prepara também o ambiente, prepara o nosso coração e ministra sobre nós a palavra que a igreja, que nós precisamos ouvir aqui nessa noite. É interessante que quando todos nós começamos com Jesus, eu creio que foi muito bonito a história de cada um dos irmãos aqui, né? O início da sua jornada com Jesus. Nós começamos de uma forma assim tremenda, com uma reverência de excelência e um temor gigantesco. O medo de não querer desapontar a Deus. O medo de não querermos pecar contra Deus. E aí entra aquele temor e nós lutamos, né? Nos dedicamos para levar 100% a sério a obra de Deus e a oportunidade que Deus nos deu há tempos atrás. O início é coisa linda. E a maioria, irmãos, de nós, quando começamos, 100%, sim ou não? Nós não queremos perder um culto, nos dedicamos ao máximo. Eu lembro que na época eu era um piá, né? Como diz aqui no Paraná, eu tinha piá novo, né? 17 anos. E eu não perdia um culto de ensino, irmão. No estado da Bahia, no sul, na cidade de Itabuna, próximo a Ilhéus, as Assembleias de Deus ali, o culto de ensino é muito respeitado. Jesus visita ali também de uma forma extraordinária a sua igreja, ali nos cultos de ensino. E nós aprendemos assim a valorizar, priorizar o momento, as oportunidades que Deus vem dando à igreja, né? E a gente também, ou nós aprendemos que quanto mais ouvimos a palavra do Senhor, nos tornamos mais alicerçados, mais fortes. E o temor a Deus, nós já aprendemos também, que Ele é o princípio de toda sabedoria. E quando se tem temor a Deus, aleluia, nós corremos, irmãos, do pecado. Fugimos. Amém? Aleluia. Porque
esse temor nos dá sustentabilidade para não pecarmos contra o Senhor. Aleluia. Mas vai passando o tempo e, infelizmente, irmãos, alguns já não são mais o mesmo, né? Já não vigia com tanta prudência, já não é tão criterioso como era lá atrás. E nós não podemos esquecer, irmão, que tudo isso que nós estamos vendo aí, vivenciando, a palavra, ela nunca negou e nunca nos deixou sem o conhecimento que é, nos últimos tempos, o amor de muitos, o que é que aconteceria? Se esfriaria, né? Porventura ainda diz assim, quando o Filho do Homem voltasse à terra, encontraria fé? Mas eu creio que nessa noite, irmão, nessa quarta-feira que se inicia com esse propósito, Deus trará de volta aquela alegria que você sempre teve. Não, levante a mão quem crê e glorifica Jesus, né? Porque aonde Jesus está, milagres acontecem. Eu aprendi assim, né? Mas pastor, como? O que devo fazer para voltar aquela chama, aquela alegria, aquele prazer que eu tinha de estar na casa do Senhor, aquele prazer que eu tinha de orar, de consagrar minha vida? O que fazer, pastor? Daramahaya. Aí vem a palavra, em nome de Jesus, nos ensinando, irmão. Eu sou o primeiro a aprender aqui nesse culto hoje, né? Lembra-te, pois, de onde caíste. Porque para muitos estarem sem motivação, sem alegria como dantes, sem prazer como dantes, alguma coisa aconteceu. Sim ou não? Alguma coisa aconteceu, né? E aí começa, aleluia, a não orar como dantes, a não vigiar como dantes, a não ter tanta cautela como antes. Aleluia. Aí Deus, que é soberano, e eu sinto Ele aqui nesse lugar, nesse altar, nessa igreja, Ele vem de uma forma extraordinária, nos trazendo um lembretezinho do céu para nós. Ei, é só você parar e observar aonde foi que você errou. Aleluia. Amém, igreja? Lembra-te. Para um pouquinho nessa noite agora. Que o Espírito Santo de Deus, o agente do Senhor, o amigo consolador, está aqui para te levantar, devolver a ti a autoestima, o prazer de orar, o prazer de estar na casa do Senhor. Mas é necessário, irmão, eu me lembrar e voltar à prática do primeiro amor. Aleluia! Primeiro, volte às primeiras obras. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te, porque se não houver arrependimento, irmão, não tem milagre. Não tem, não adianta. Os milagres geralmente vêm por intermédio também do arrependimento. Aleluia! Glória a Jesus! Arrependa-te e volte à prática das primeiras obras, e se não, olha só, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não
te arrependas. Irmãos, isso aqui é forte. E Jesus está aqui falando conosco. Ele requer de nós, é para mim. Não sei quantos pega e recebe. Ele quer de nós, irmãos, hoje, agora, arrependimento. Arrependa-te. Né? Aleluia. É a condição para voltarmos às práticas das primeiras obras. Se não houver arrependimento, não tem milagre, irmão. Não tem misericórdia. Não tem, irmã, salvação. Amém? Você pode glorificar a Jesus? Aleluia! A primeira coisa que precisamos fazer para nos preparar para a volta de Jesus é voltar às primeiras obras da salvação. Você não perdia um culto. Você não perdia uma consagração. Bicalamaia. Em todas as convocações, você era a primeira a estar aqui. Em todas as campanhas, aleluia, que o anjo da igreja convocava, você chegava primeiro. Eu tinha vez lá na Bahia, pastor Fábio, que eu chegava, a igreja estava fechada. Eu era novo convertido, a sede era tanto de Deus, que aí alguém dizia, você vai abrir a igreja? Eu falei, se me dá a chave, eu abro. Né? O prazer da igreja, irmãos, é em estar aqui. Né? O maior prazer da igreja, do arrebatamento, é estar na presença do noivo. Eu não sei como tem gente que não gosta. Aleluia! Aleluia! Glória a Jesus, eu estou sentindo ele aqui, irmão. Glória a Jesus, empolgados pela energia de sua nova vida, e depois vão deixando seus ministérios, sua dedicação à obra de Deus. Então é preciso retornar aos compromissos assumidos. Quantas pessoas que deixou de lado, irmão, mas fez uma promessa: olha, Senhor, se tu me curar, se tu mudar a história da minha vida, eu não vou sair da tua presença, eu não vou deixar de estar na tua casa, estarei sempre disposto para trabalhar na tua obra, aleluia. Mas de repente o pavio apagou. Aleluia! Ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, fazer o trabalho de um servo do Senhor, cumpra cabalmente o teu ministério. Você começou bem, você começou com excelência, dava gosto. Alguém te admirava, alguns olhavam e diziam: olha, quem era ele? Quem era ela? Meu Deus, que coisa linda! Bissai. Aí hoje você não percebe, mas alguns estão sentindo falta de ti. Eu sinto Jesus aqui, meus irmãos, né? Aleluia, glória a Jesus. O mandamento de Jesus em pregar o evangelho precisa ser cumprido. Mateus 28, 20. Quando Jesus voltar, quer nos encontrar, igreja, trabalhando na sua seara, não na frente da televisão, que se a gente não vigiar, Jesus vem e muitos de nós vai ficar, irmão. Como é que ele quer nos encontrar? Aqui, ó, glorificando, mesmo gemendo. Só Deus sabe como alguém chegou aqui nessa noite, né? Mesmo falando, ai, ui, mas você está aqui no quartel-general. Eu vejo Deus nos visitando aqui nessa noite, irmão.
e devolvendo a autoestima, o prazer de você estar aqui, o prazer de você orar, o prazer de glorificar a Deus, independente de posição. Eu vim adorar o Senhor. Quem veio adorar o Senhor? Segundo, vou correr aqui por causa do horário. Arrependimento. Apocalipse 2,16. Portanto, olha só, não sou eu que digo, é a palavra. Arrependa-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quanta gente vai ser pega, irmão. Eu lembro que eu estava até dando esse testemunho ontem para alguém. Eu estava pregando em um congresso no sudoeste da Bahia, uma festa muito grande. E eu lembro que quando Deus começou a nos dar a palavra ali, porque a palavra é dele, o pregador não tem mensagem se Deus não abrir o céu e revelar ela. E eu lembro que no culto ali Deus chamou a atenção de um jovem. Chamou a atenção com amor, não foi envergonhando, com amor. E eu sou muito obediente à voz de Deus quando eu estou pregando. Eu disse, amém, Senhor, vou falar. Ele disse, olha, jovem, eu tenho de Deus uma palavra para você. E a palavra é essa, vigia. Dobra a tua vigilância por onde você andar. Deus não quer você desapercebido, porque Ele te ama muito. Eu achei que ele ia se alegrar com essa palavra. Mas o moço fechou a cara no culto assim, sabe? Que eu sentia assim, se ele pudesse, voava em cima de mim. Foi a impressão que eu tive. E quando acabou o culto, ele foi embora com a cara fechada. E eu fico atento. Que a gente está pregando aqui, está ligado no céu e está observando todo mundo. Tem que ser assim. Aí foi embora com a cara fechada. Passou uns meses. Não, naquela mesma semana, isso foi no domingo, no encerramento do congresso. Na semana seguinte, ele pegou a moto, foi não sei para onde, e sofreu um acidente. A moto se colidiu com um carro, e ele perdeu uma perna. Eu não sabia, né? Passou uns meses, eu voltei lá para pregar, para resumir a história que é comprida. Quando eu cheguei lá, não lembrava, porque é muita gente, a gente prega direto, viaja direto. Mas quando eu cheguei no culto, chamou a atenção, porque quando eu entrei, aquele rapaz veio falar comigo. Ô, pastor Pato, o senhor peraí, quer falar com o senhor. Aí ele, olha para mim. Eu falei, amém, estou olhando. Aí ele falou assim, o senhor é culpado de eu estar só com uma perna. Bem assim, ele falou para mim. Aí eu tomei um choque, que eu não lembrava de nada. Falei, eu? Ele, o senhor não lembra não, mas o senhor pregou aqui no congresso e contou a história, né? E o senhor é culpado. Eu disse, eu não, meu filho. Se você quer brigar com alguém, vai brigar com Deus. Mas aí ele voltou atrás, não, eu estou brincando com o senhor. Deixa eu contar o que foi que aconteceu. É que no dia que o senhor estava pregando aqui no congresso, que o senhor me entregou uma mensagem do coração de Deus para mim, eu não quis, eu não gostei. Fiquei com raiva do senhor. Eu queria te esganar. Mas, quando eu saí daqui, no dia seguinte, peguei minha moto, fui fazer alguma coisa lá e me choquei com o carro e perdi uma perna. E Deus cobrou de mim o porquê que eu não acatei o que Deus falou na sua boca. Irmãos, é uma expressão um pouco chula que eu vou usar aqui. Mas preste atenção, quem quer pagar para ver? Você quer pagar para ver Deus fazer? Hebreus capítulo 10, o versículo 23, está escrito assim: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Deus não é filho do homem para que minta. Quando é Ele que fala, a terra obedece e vem cumprimento. E aí eu olhei para aquele moço e disse: estás arrependido? Ele, desde o dia do acidente. Eu quero lhe dar um abraço. Me abraçou. E o nome de Jesus
foi glorificado. E hoje a cantiga dele, as últimas cantigas dele, né? Que lá no Nordeste tem umas expressões engraçadas. A conversa dele hoje é essa: eu quero ser um pregador igual o Senhor. Eu falei, não, você vai ser mais poderoso. Você vai pregar mais do que eu. Porque quem vai te usar não é eu, é Jesus. Mas que bom que você entendeu a mensagem. Me calamuia sé, né? É assim que Deus faz, irmão. Mas qual é a mensagem para mim nessa noite, para nós? Arrependa-te. Eu não tenho outra mensagem, irmão. Primeiro que eu não tenho mesmo. O que eu estou entregando aqui vem de Deus. E eu orei para estar aqui. E a mensagem é esta: arrependa-te. Arrependa-te. A segunda coisa a fazer para estar preparado, irmão. Essa é a condição, viu? Para estarmos preparados para a volta de Jesus. Segundo estas palavras, é se arrepender dos pecados. A mensagem do evangelho pregada por Jesus, para quem lembra, no início de seu ministério, igreja, terrena foi: arrependei-vos. Coloca aí, por favor, irmão, Mateus, capítulo 3, o versículo 2, por gentileza. Quem tem a Bíblia, quem quiser abrir aí rapidinho, Mateus, capítulo 3, aleluia, já está ali, vamos ler todos juntos, 1, 2, e dizendo, porque o reino dos céus. Pronto. Sabe o que é que me faz entender o Espírito Santo aqui agora? Não vai dizer amanhã. Deus quer falar com alguém que está aqui. Não vai dizer amanhã que Deus não te alertou. Deus está aqui. Se tu crê, Ele está. Se tu não crê, Ele está do mesmo jeito. Por isso que eu estou aqui também, que eu sei que o meu amado está aqui. E o que é que me faz entender o poderoso, irmãos? O grande, o magnífico, é que se eu me arrepender, tem jeito. Diga para quem está do seu lado: se houver arrependimento, de verdade, tem jeito. Tem ou não tem? Lembra do filho pródigo, irmão? Quando ele caiu em si, ele estava onde? Quem lembra? No chiqueiro. Diga comigo: o filho pródigo, quando caiu em si, estava, diga forte, no chiqueiro. Quem está entendendo? Deus visita o chiqueiro? Visita. Eu estava lá também. Jesus me pegou e reciclou minha vida. E hoje eu estou aqui, ó, com esse... Meu Deus do céu, não tem nem palavra para falar aqui. Eu não sei se alguém está entendendo, mas Deus está falando comigo. Que tem jeito para a tua casa. Tem jeito para a tua família. Bicalamuia. Tem jeito para o teu filho, para a tua nora, para o teu genro. Tem jeito para o teu neto, para o teu sobrinho. Tem jeito para teu esposo. Ei, essa é a palavra. Tem jeito. Ei, açaí. Mas qual é o segredo? Ó, a irmã está antenada. Isso aí é a mensagem. E não adianta transferir para quem não veio, irmão. Não tem gente que tem ensinado: ai, faltou fulano. Faltou não. Diga para quem está do seu lado com carinho: é para mim. É para você que veio. Deus não fala para quem não está presente, irmão. Quem não veio, ficou sem receber hoje. Mas para quem veio, Deus está falando: arrependa-te. Eu lembro, é muita coisa boa para falar, mas é que nem o pastor falou comigo: é bom deixar com sede, que aí você tem um gostinho de quarta-feira, vir mais. Mas eu lembro que uma certa feita eu chegava num culto. Deus está mandando falar aqui que alguém precisa ouvir isso.
Às vezes a gente leva tudo ao pé da letra. Eu não vou mentir para vocês, eu era um desses. Se olhasse para mim de cara fechada, eu já ficava... Sabe? A gente tem que ser sincero, né, irmão? Jesus está aqui, se eu mentir, a espada passa. E eu levava tudo a ferro e fogo. Porque é da natureza, irmão. Quem é que quer ser chamada a atenção aqui? Levante a mão. A senhora quer ser chamada a atenção por Deus, né, irmã? Assim, né? Mas a maioria não gosta, né? Um dia está ali minha esposa, nós morávamos na Vila Formosa, em São Paulo, lembrei, já veio outra casa aqui. Eu vou fazer o que Deus está mandando aqui. Nós hospedamos um pastor na nossa casa, Jorge Cordeiro, do Rio de Janeiro. Para resumir a história que é cumprida, aí nós estávamos começando na jornada. Eu nem obreiro era, me chamavam de missionário, mas eu ainda não era um missionário. Mas eu estava na olaria, sendo quebrado por Jeová. E eu recebi esse homem na minha casa, eu e minha esposa, só tínhamos um filho, que é o mais velho casado, o Leonardo. E no dia dele ir embora, e eu assim, atento, né? Fiz, como diz o outro, de tudo para receber aquele pastor bem. Fruta, sabe, na medida do possível, procurei dar o melhor, mas com interesse. Eu já quero ver o que é que Deus tem para mim, né? Porque receber o profeta, irmão, pode ter certeza, alguma coisa vai cair no seu prato. E eu atento, né? Aí chegou o dia dele ir embora, agradeceu. Olha, quero agradecer o senhor, irmão Giovão, irmã Vânia. Deus abençoe. Eu dentro de mim, não, mas tu não sai daqui sem Deus usar você não. Dentro de mim, né? Aí ele, mas antes de eu orar, eu tenho algo para falar para o senhor. Aí eu me alegrei. Eu disse, glória a Deus, dentro de mim, né? Aí ele, ó, Deus mandava dizer para o senhor, bem assim, viu? Para o senhor parar de ser cabeça dura. Oh, irmão. Não prestou, não. Dentro de mim eu falei, como é que é? Ele, o senhor está entendendo? Eu disse, Deus mandou falar para o senhor parar de ser cabeça dura. 2 vezes ele repetiu. E eu não vou mentir para os irmãos, eu não era obreiro, não fazia obra, estava sendo amassado. No temperamento do velho homem, me deu vontade de pegar ele. E Deus percebeu. Aí Deus falou na boca dele de novo, quem és tu? Para não ser chamado a atenção. Não é ele, sou eu que falo na boca dele. E tome. Mas eu queria saber onde é que eu estava sendo cabeça dura. Aí ele, aqui tu não ouve tua esposa. Só você tem razão. Está ali minha esposa e testemunha ali. Foi assim ou não foi, Vânia? Claro que ela gostou, né? E eu disse, engasgado, sabe? Deus usando ele. Só tu fala. Você não ouve. E tome. Eu disse, toma, jumento. É que às vezes a gente parece um jumento. Deus quer falar e você quer empacar. Só quer ouvir vitória. Se o profeta for daqueles de entregar chave de fazenda, chácara nova, casa nova, aí é o profeta para você. Mas se vier, põe a casa em ordem, não vai prestar. Mas quando é Deus, a terra precisa ouvir. O mal de muita gente é esse, irmão. Só quer ouvir o que lhe apraz. Mas essa igreja, irmãos, ela tem dono. Para quem pensa que Deus não fala mais, que um dia uns me abordaram aqui, dizendo, ô pastor, as Assembleias de Deus a gente não vê mais Deus falar. Eu falei, só se for onde tu congrega. Porque aonde eu congrego, Jesus fala. E eu sei que Deus fala aqui. Olha Deus falando aqui hoje de novo. Agora, o problema não é esse, irmão. É que tem gente que parece, viu? Que tem o que no ouvido? Como é que chama? Me ajuda aí, pode falar. Essa palavra bonita aí mesmo. Cobichão nos ouvidos. Tá ouvindo.
está fingindo que não está ouvindo. E quer transferir para quem não veio hoje nessa quarta-feira. Repito, é para mim que Deus está falando. É para você mesma que Deus está falando. É para você mesmo, irmão. De cabelo preto, de cabelo branco, de cabelo loiro, careca como... É para todos nós que Deus está falando. Arrependa-te. Faz o que é certo. Eu vejo Deus aqui, irmãos, trazendo para essa igreja, aqui no Santa Inês, um tempo novo. O diabo não... Eu vejo uma guerra, não é profetado isso aqui não, viu? E nem visagem. É uma palavra do coração de Deus para vocês que é daqui. Eu vejo uma guerra espiritual travada, tentando impedir o que Deus quer fazer aqui por esse tempo. E Ele vai fazer, igreja. E se alguém passar na frente, Ele passa por cima. Porque não é como eu quero, é como Ele quer. Não é como você pensa, mas não, aqui, irmão, aqui o grande é Ele, quem faz é Ele, quem cura é Ele, quem liberta é Ele, quem transforma é Ele, quem salva é Ele. Aí o profeta Jorge Cordeiro falou assim para mim no final: tá entendendo? E eu duro foi dizer assim: tô. Mas eu tive que dizer, e tive que ser sincero. Falei: estou entendendo, pastor. É assim mesmo. Mas por dentro ainda, sabe? Mas eu vou... Irmão, quando é Deus, quem pode contender com Deus? Quem é que pode contender com Deus aqui, irmãos? Lembra do saudoso ex-presidente Tancredo Neves? Quem lembra dele? Nem Deus... Não sei quem lembra disso aqui. Impede eu de subir a rampa. Olha onde foi mexer, irmão. Diga para quem está do seu lado, para não assustar. Diga com cuidado para quem está do seu lado. Diga assim: cuidado. Não entre onde você não deve entrar. Não fale o que você não deve falar. Cuidado. Ele ganhou para presidente. Mas subiu a rampa? Subiu a rampa, igreja? Desceu na chão. Mais um para encerrar. John Lennon. Olha a besteira que ele foi falar. Que era mais famoso do que Jesus. Quem tirou a vida dele, irmão? Quem lembra? O próprio fã. Olha para cá, irmãos, eu estou resumindo. Jesus está aqui. Eu senti muita paz aqui nessa noite para pregar essa palavra. Não vai dar para me falar tudo por causa do horário. É a primeira quarta. Mas fica com isso aí no teu coração nessa noite. Eu não sei aonde. Eu não sei em que área da tua vida. Deus está dizendo assim: arrependa-te. Se houver arrependimento, meu irmão, tem cura. Se houver arrependimento, irmãos, tem milagre. Mas precisa haver arrependimento. Eu vou encerrar, que o pastor disse que é até 9h20. Eu lembro que eu fui pregar em Foz do Iguaçu. Pregar não, minto. Eu estava acompanhando um casal, um pastor e a esposa. Eu ia fazer 1 ano de casado. Minha esposa estava com 6 meses de grávida, só que ela não pôde ir. E eu fui acompanhando aquele casal. Fomos até Camboriú. Isso há 30 e poucos anos atrás. Eu conheci Camboriú, naquela época era uma bênção, muita glória. E lá Jesus mudou a minha vida. Eu fui como representante de venda e saí como mensageiro de Deus de lá. Mas custou, né? E dali fomos para Foz. Resumindo, fomos convidados para fazer uma oração numa empresa de um empresário ali. E quando nós chegamos ali, de cara fui entrando. Ó, irmão, é terrível, viu?
fazer a vontade de Deus, falar só o que Deus manda, não é fácil. E eu ainda não pregava, nem sonhava. Quando nós entramos naquela empresa, Deus me deu uma visão de uma cama muito arrumada, uma cama bonita, uma bandeja de prata em cima, e tinha mais uma coisa, não sei se era uma rosa. Era uma rosa. Eu disse, meu Deus, que visão é essa? Isso o pastor lá conversando com o empresário e a esposa do empresário. Era uma olaria. E eu falei, Deus, que visão é essa? E fiquei quieto, né, ligado no céu. E Deus me passou qual era o significado da visão. Deus falou, a cama foi uma oferta do diabo. A bandeja foi a oferta. E ele se lambuzou nessa bandeja. A rosa foi o prato de lentilha. E ele está em pecado de adultério. Bem assim Deus falou para mim. Eu não pregava, não fazia obra, eu era representante de venda. Eu disse, para trás de mim, Senhor, não vou entregar isso aqui, mas nem. Pastor está aí, ó. Fiquei quieto. Não pregava, não fazia obra, eu estava ali só de companhia. Mas manda quem pode e obedece quem é crente. E eu quero, quem tem juízo junto, viu, irmã? Aí, quando ele voltou, vamos orar, e o pastor orou. Depois da oração, a pergunta é sempre essa, Deus mostrou alguma coisa? É sempre assim que a maioria fala. Deus mostrou alguma coisa? E eu olhei para ele assim, e falei, ei Jesus, e agora? Deus falou, fala. Eu falei, ai Senhor. E a mulher do homem do lado. Aí Deus foi tão bom que chegou um cliente lá na empresa, e a mulher dele foi atender. Aí Deus lhe mostrou alguma coisa? Eu falei, mostrou. Uma cama, uma bandeja e uma rosa em cima da bandeja. Quando eu ia entrar no grosso, a esposa dele já estava voltando. Aí ele, segura aí. Ele, o cara, você vai almoçar com nós. Vocês vão almoçar com nós. Mandou eu segurar a história e levou a gente para o apartamento dele. Quando chegou lá, o elevador já deixou a gente na sala. Olha, irmãos, Deus não negocia princípios. Diga para quem está do seu lado, Deus não negocia princípios. Não negocia. Quando o elevador parou na sala, já na sala dele, ele, manda lá fulano, a secretária fazer um almoço, e eu vou entrar aqui com os pastores no gabinete. Trancou, ligou o ar-condicionado, bem, um barulho, eu acho que para ninguém ouvir a conversa. Mas o céu viu, irmão. Diga para quem está ao seu lado, o céu nos vê, aqui fora daqui. Aí ele, pois não, pastor, agora eu quero ouvir o que foi que Deus lhe mostrou. Eu falei, tem certeza, irmão? Aí eu falei, olha, irmão, qual é o significado daquela visão? Aí eu já encurtei. Eu falei, Deus falou para mim que o senhor está em pecado e adultério. Não, irmão, tem coisa que não tem que dar volta. Se foi Deus que falou, está falado. Claro que você tem que ter sabedoria. Eu não ia falar isso junto da esposa dele, né? Tem que ter sabedoria, que hoje em dia é pior ainda. Mas o Deus é o mesmo. O Deus é o mesmo, irmão. Falava no passado e fala no presente. A questão é o tempo. E o tempo está assim para alguém, igual um relógio. Tic-tac, 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 tic-tac. Eu vou encerrar aqui. Arrependa-te. Enquanto é tempo. Eu não posso dar volta, irmão, nesse culto hoje aqui. Deus sabe o choro que eu derramei, minhas lágrimas essa madrugada, pedindo a Deus misericórdia antes de chegar aqui. Falei, Deus, eu não tenho mensagem. Revela. E Deus me deu essa. Com a permissão do pastor, se coloque de pé. Irmãos, eu não vim aqui para colocar ninguém no paredão, viu? Pelo amor de Jesus. Mas eu vim aqui para denunciar pecado. Em nome de Jesus. Há quem pense que pecado é só adultério. Não é, irmão.
Ter raiva do irmão é pecado. Não cumprimentar o irmão é pecado. Falar mal do irmão é pecado. Desprezar o mesmo é pecado. Falar mal do irmão é pecado. Quando vos ajunteis, o que é que ele ensina a nós? Uns têm um hino, outros têm uns salmos, outros profecia, calamuia, outros tenham revelação. Eu nunca vi o Senhor, mas eu vi a mão de Deus, pegava pela tua mão direita, e Deus falava bem assim para mim: diga para ele que eu vou levar ele a um nível maior. Nunca lhe vi, mas Jesus lhe vê. E hoje tu está aqui de pé porque Deus te amou. Tu não era para estar mais na terra. Mas o céu sempre te assistiu. E no lugar da vergonha, Deus vem lhe dando dupla honra. Eu vi uma divisa. E eu vi a Deus assim te condecorando. E dizendo assim: o tempo é esse. E ai de quem passar na frente para tentar impedir. Está entregue. Glorifica Jesus. Eu não sei o que ele viu em mim. Vem aqui, Vânia, para encerrar comigo. Vem cá. Vem cá, canta esse hino aqui. Você está com ele aí no playback ou não? Se não tiver, vamos no gogofone aqui. Eu senti de cantar um trechinho desse hino com ela aqui. Quer dizer, é mais ela, né? Eu estou poupando a minha voz porque não é fácil pregar e louvar. Não fica com pressa não, irmão, já estou encerrando. Viu? Eu vi assim, pastor, lhe chamo de pastor. Mas eu vi assim, pastor, Deus completando uma grande obra no meio da tua linhagem. Porque as tuas orações são como incenso na presença de Deus. E eu vi o Senhor aqui dentro, permita-me pegar aqui no Senhor. Eu vi o Senhor aqui dentro como uma coluna. Viu? E e todas as orações feitas ao Pai aqui, o Senhor mandava te dizer assim: elas não estão perdidas, meu servo. Elas estão no meu memorial. E antes, dos teus olhos fecharem, eu ainda vou te honrar muito. Estou eu visitando a tua linhagem, diz o Senhor. E te prepara para dar o culto de ação de graça. Glória a Jesus. Adora Jesus, irmão. Estou me encerrando aqui. Eu não sei o que ele viu em mim. Tem aí o playback? Não entendo porque me segura aí. amou. Ela vai soltar o playback para você ali. Pode soltar. Dá glória a Deus, irmão. Fica triste não. Jesus está aqui, você pode adorar. Deus mandava te dizer assim: não te trouxe aqui pelo mero acaso. Vou eu te honrar, homem. Baramaia, calamunha, daraçai. Tu verás o meu agir nesse ambiente. Digo assim pra ti, surpresa sou. Eu não sei o que ele viu em mim. Adora. Não entendo porque me amou. Quem era você, hein? Mas ele te amou. Eu não sou o que devia ser. A igreja fecha os olhos e adora Jesus. Mesmo assim ele me abraçou. Eu sinto Deus aqui. Sou pequeno, ele a igreja pode adorar Jesus. Para a barraia. Falho, ele é fiel. Aleluia. O que eu mereci Pra era morrer. Adore. Mas ele me prometeu o céu.
irmão. Estamos encerrando. Não adora, falta algo. Oh, vai curando, Jesus. Vai curando. Traz de volta. Traz de volta, Jesus. Oh, sinta aí a presença dele. Vai renovando a tua igreja. Vai renovando esse homem. Vai renovando essa mulher, esse obreiro, esse cooperador, esse músico. Daramaia. Eu vejo Deus aqui. Aleluia. Essa jovem senhora, jovem, faça assim. Eu não lhe conheço, mas eu via Deus esmagando a cabeça da serpente. E Deus mandava te dizer assim: não frustrarão os planos de Deus na sua vida. Deus mandava te dizer assim, minha irmã, que a promessa dele para a tua vida está de pé. Prepara teu coração para testemunhar da grandeza de Deus. Tem coisa boa chegando ali, tem coisa boa. Em nome de Jesus, tem coisa boa. Daramaia. Oh, tem coisa boa chegando aí. Oh, a igreja pode adorar. A igreja pode adorar. Enquanto você adora, Ele está curando. Ele está renovando aqui. Glória, sai. Glória a Jesus. Por isso estou aqui. Aleluia. E se eu não adorar, Aleluia. Aleluia. eu jamais saberei. Glória a Jesus. Porque me escolheu. Mas de uma coisa Glorifica. eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Ele te deu. Tudo que eu tenho. Pode adorar. Enquanto você adora, Deus está trabalhando. Tudo que Aleluia. eu tenho, Ele me deu. Irmã, como é o seu nome? Aleluia. Amém. Eu te via vestida de enfermeira. Eu falei: Jesus, que coisa linda é essa? E Deus mandava lhe dizer assim nesse culto. Não é para ficar parada, não. Eu via brasas, abra as tuas mãos. Brasas vivas, acesas nas tuas mãos. E Deus falava assim: fui eu que coloquei. E fui eu que te chamei. E aonde a irmã entrava, tu não entrava só. E vi um anjo, porque é promessa dele e é palavra. Como tem todos aqui, um anjo do Senhor ao teu lado. Mas eu vi a Deus com muita pressa por esses dias, fazendo algo de extraordinário na vida de alguém que está para partir dessa terra. E Deus quer usar a tua vida. Vai e não se cale. Faz para Ele, que Ele cuida dos teus. Daramaia. Faz. Alguns podem dizer assim, viu? Não conheço o senhor também não. É puxa. Deixa falar. Deus tem um negócio contigo muito forte. O amor de Deus para com a tua vida é muito forte. Seja cada dia mais fiel no pouco. Faz para Ele, ajude teu pastor. E do resto Deus cuida. Eu vi uns dedinhos assim te apontando, sabe? Mas não tem problema não, faz parte. Antes de apontar o Senhor, apontaram Jesus. Para chegar no propósito, temos que passar pelo processo. Olha, irmão, nunca lhe vi, tenho que falar, porque Jesus está me dando. Mas Ele está visitando a tua saúde. Ele manda te dizer assim: livramento sou. Livramento sou. Diz o Senhor, Deus está tocando no teu sangue, está tocando nos seus órgãos internos, e aquilo que a medicina não pode, eu posso. Segura e glorifica Jesus.
As horas já foi, eu quero deixar um saldo com o pastor e a igreja, mas eu quero orar por você. Quem crê que Jesus está aqui? Amém. Eu não faço não, irmão, mas aquele que está em nós faz. Eu não revelo ninguém, viu? Pode esquecer. Ah, não, eu não falo nada. Agora, quando o céu manda, eu faço. Porque eu sei que eu tenho crido. Viu, irmão? Deus de surpresa manda te dizer assim, ó, a promessa está de pé. Não é tempo de parar, homem. Hebe, calamaia. A promessa veio de mim, diz o Senhor. Não pense em parar e nem retroceder na tua jornada. Porventura falaria eu e não cumpriria? Diria e não faria? Taramaia, taramuba daraçai. Tão somente alegra o teu coração. E vou te dar um sinal por esses dias. E tu saberás que sou eu mesmo que falo, diz o Senhor. Vamos orar, irmão? Vamos orar. Quem crê no Deus que cura aqui? Rapidinho, você que está precisando mesmo de uma cura, corre aqui à frente. Venha. Não é pastor Jeovão, pregador, não, é Jesus. Nós vamos orar e Jesus vai dar sinal. Pode, irmão, pode falar até aqui. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Eu estou com um irmão fase terminal de câncer. Ele já aceitou a Jesus e eu tenho que ir lá de novo para fazer uma desligação de alma. É isso aí. Olha aí, ó. Irmão, Jesus quer fazer tanta coisa aqui. Não fique assustado não, nem murmurem não. Deus está mudando a rota, viu, irmão? A rota. E eu, se eu fosse você, mergulhava. Mergulha, diga para quem está ao seu lado, não fica só observando não, mergulha. Mergulha, diga, dá uma pressão de ânimo nesse irmão aí, fala, mergulha! Taramaia, eu vi ainda Deus te mandando reforço. Tema, daramuia, teramiaia, eu te envio, homem, reforço. Sozinho você não vai para lugar nenhum. Tu aqui já tem companheiro, mas eu vi um certo reforço chegando aí. Quem viver aqui, está aqui hoje, vai ver. Vamos orar, irmão. Levanta a mão para o céu e agradece. Se você puder, com a mão direita, coloca no lugar da enfermidade. Se for um lugar íntimo, coloque a mão no coração. Amém? Papai querido, aí está a tua igreja, tua noiva, teus filhos, teus ungidos, pastor, obreiros, músicos, tocadores, cooperadores, porteiros, porteiras. Pai, o sonoplástica, Senhor, toma nas tuas mãos, Senhor, do maior ao menor e do menor ao maior. Pai poderoso, grande aqui é o Senhor dos exércitos. Quem faz aqui é Jesus, quem cura é Jesus, quem liberta é Jesus, quem transforma é Jesus. Pai querido, eu oro agora em nome de Jesus, o teu filho, junto com a tua noiva, a tua igreja, em nome de Jesus agora, Senhor, arranca o câncer, arranca a depressão, Pai, em nome de Jesus, arranca a enfermidade do coração, vai nos rins, vai no fígado, vai no útero, vai no ovário, vai nos ossos, vai na medula, Pai, em nome de Jesus, vai curando de todo mal, toda enfermidade, toda perturbação nessa mente, nessa cabeça, em nome de Jesus agora, sai dessa casa, sai da casa dele agora, sai do quarto em nome de Jesus, sai da sala em nome de Jesus, sai da mente, sai da família, em nome de Jesus agora. Vem Espírito Santo, renova a igreja, renova teus filhos, cura, Senhor, aquele que precisa de uma cura, em o nome de Jesus o Cristo. Nós oramos em nome de Jesus e ordenamos ao mal, pega a sua bagagem e sai em nome